Olá pessoal, para quem está assistindo esse vídeo é a primeira vez, meu nome é Ângelo e esse vídeo é uma continuação aí do vídeo anterior, né? Onde eu falo aí, no primeiro vídeo eu falei a parte conceitual, né, dessa questão aí de máxima transferência de potência, onde eu apresentei algumas definições. Depois eu fiz um vídeo, né, publiquei aí na playlist, um vídeo onde eu faço uma resolução de uma questão aí do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos, né, do Sádio. E como no vídeo anterior eu tinha mencionado, né, que eu estaria resolvendo 2 exercícios e eu só apenas resolvi um naquele vídeo, então eu estou trazendo aqui para vocês um segundo exercício, onde a gente vai poder aí fazer uma análise, né, um pouco mais detalhada aí a respeito desse circuito, usando aí, né, os conceitos básicos aí de máxima transferência de potência. E além disso, né, esse circuito ele tem uma particularidade, porque normalmente quando se tem exercício, né, questões que envolvem esse conceito aí de máxima transferência de potência, a nossa carga, a carga objeto de estudo, ela é variável, né? Então ela tem um valor desconhecido e normalmente se pede para determinar o valor dessa resistência ômica, né? O valor dessa carga desconhecida, para que se chegue aí, para que a máxima potência seja transferida para essa carga. Só que nesse exercício aqui, o termo, né, que é desconhecido é um componente do circuito, né? Não é a nossa carga que tem um valor desconhecido. Então por causa dessa particularidade desse exercício, né, que vai requerer aí uma análise um pouco mais detalhada. Então vamos aqui para o enunciado, né? Ele diz o seguinte, calcule o valor de R que resulta na máxima transferência de potência para o resistor de 10 ohms. E logo depois é pedido o seguinte: determine a potência máxima. Então existe 2 solicitações aqui pelo enunciado aqui. Primeiro, ele quer saber o valor da resistência, né, o valor desse R aqui, para que o circuito, né, ele esteja se comportando na condição de fornecer a máxima potência, ou transferir a máxima potência para o resistor que eu estou chamando aqui de R10 ohms aqui. Então essa é a primeira solicitação do problema. A segunda é determinar qual é a máxima potência absorvida aqui por esse resistor. Então essas 2 condições aqui é que nós vamos estar analisando. Então, num primeiro momento, a gente aqui, para determinar o valor de R, vamos fazer a seguinte análise. O enunciado ele diz que esse valor de R ele tem que ser tal que resultará na máxima transferência de potência para o resistor de 10 ohms. Então, lá da teoria, né, de máxima transferência de potência, o circuito, né, ele vai fornecer a máxima potência para uma determinada carga quando o valor ômico dessa carga for igual ao valor da resistência interna desse circuito, ou, né, melhor dizendo, quando o valor dessa carga se igualar ao valor da resistência equivalente TV-NAND do circuito que está ali, a qual a carga está sendo conectada. Então, nesse primeiro momento, se eu quero o valor de R, então eu vou considerar que o meu RTVNAND será igual ao valor da minha carga, que no caso aqui, né, é o resistor de 10 ohms, que eu nomeei aqui de R10 ohms. Então eu já parto do princípio, né, dessa análise de que a minha resistência equivalente, né, desse circuito aqui, né, minha resistência TVNAND, ela será igual a 10 ohms. Então, redesenhando o circuito, né, ele vai ficar dessa forma aqui,
né? Eu desliguei aqui as fontes independentes, né, as fontes de tensão, e aí eu vou enxergar aqui a resistência equivalente TVNAM pelos terminais da carga, né, no meu objeto de estudo. Então, como pode ser visto aqui, esse resistor, né, ele está em paralelo com esse resistor de 20 ohms. Então, o meu RTVNAM será igual o paralelo, né, a associação em paralelo desses dois resistores. Lembrando que o RTVNAM já é dado, né, pela condição do problema, então ele vale 10 ohms. E assim, fazendo aqui uma equaçãozinha, né, chega-se ao valor de R para que o circuito se comporte na condição de máxima transferência de potência para o resistor de 10 ohms. Porém, para poder a gente saber qual o valor dessa potência, como se trata de uma condição de máxima transferência de potência, podemos aí aplicar essa equação aqui, né, que já foi definida aí no vídeo anterior, onde eu falo assim de forma mais conceitual, né, a respeito desse assunto aí de máxima transferência de potência, e eu faço ali a dedução, né, eu mostro como é que se chega aqui nessa expressão. Então, aplicando essa expressão aqui, né, substituindo os valores, né, a tensão TVNAM, né, ela vai ser definida, né, ou seja, ela é a tensão nos terminais aqui da carga, sem que a carga seja conectada, né, então imagina esse circuito aqui sem esse resistor aqui, né, então eu terei aqui uma fonte de tensão que está sendo aplicada a esses dois resistores que estão em série, né, e aqui tem um trecho aberto. Então a tensão sobre esse resistor subtraído dessa fonte vai me resultar na minha tensão TVNAM. Então isso tudo que eu falei, ele é modelado matematicamente dessa forma aqui, né? Então essa parcela aqui representa um divisor de tensão, né, que é a tensão aqui sobre esse resistor, menos os 8 volts que é daquela fonte. Então isso resulta numa tensão TVNAM igual a menos 2 volts. Aplicando aqui eu chego a um valor de potência que é igual a 0,1 watts. Agora a pergunta esse valor é o valor da minha potência máxima, né? Ou seja, para esse circuito, né, essa é a potência máxima que esse resistor está absorvendo, né? Eu posso afirmar isso? Não posso afirmar. Por quê? Quando eu tenho um circuito onde o meu elemento que está variando é apenas a minha carga, e os elementos do meu circuito a qual a carga está conectada ali são constantes, então se fosse nessa condição, aí sim eu poderia dizer que essa aqui é a máxima potência transferida por esse resistor. Porém, nesse circuito aqui, eu tenho um elemento do circuito que está variando. Então, dependendo do valor que for atribuído a ele, né, vamos pensar de 0 ao valor máximo dele, que é 20 ohms, né, que é para a condição, para atender aqui a condição de operação de máxima transferência de potência. Então, variando esse resistor aqui de 0 até 20 ohms, eu vou ter comportamentos aqui do circuito, né, eu vou ter valores aqui que vão divergir da condição de máxima transferência de potência, porque a máxima transferência de potência, né, ela vai ocorrer apenas quando o resistor aqui ele for igual a 20 ohms. Então, para que a gente possa saber aí, né, para qual valor, ou seja, qual é o valor máximo, né, que esse resistor vai estar absorvendo potência do circuito, teremos que fazer algumas análises, né? Então, vamos analisar aqui. Vamos olhar aqui para alguns circuitos, né, e para a gente poder chegar aí a algumas conclusões a respeito da potência máxima que esse resistor de 10 ohms ele irá absorver. Aqui eu tenho um circuito onde se pode aí determinar a tensão TVNAM. Lembrando que eu tenho aqui um resistor que variando de 0 a 20, no 20 ohms. Aqui eu tenho um modelo de um circuito onde eu obtenho aqui a resistência equivalente TVNAM, onde também eu tenho um resistor que está variando de 0 a 20 ohms. Montando o circuito equivalente TVNAM e já conectando aqui o nosso objeto de estudo, que é o resistor de 10 ohms,
perceba que tanto a tensão TVNAN quanto a resistência equivalente TVNAN, elas vão variar em função do valor de R. Então, fazendo R de 0 a 20, eu vou ter aqui valores diferentes de tensão para o TVNAN, para a fonte TVNAN, e valores diferentes para a resistência equivalente TVNAN. Então, extraindo aí algumas equações, né, colocando aí em função dessas variações, né, então temos aqui, ó, que a tensão TVNAN, ela tem esse modelo aqui, né, matemático para determinar ela, e que aqui está variando com o valor de R. E a resistência equivalente TVNAN também aqui está variando com o valor de R. Obviamente que a potência aqui nos terminais desse resistor irá variar também com o valor de R, né? Uma vez que RTVNAN e a tensão TVNAN são funções de R. Então perceba que à medida que partindo do zero, suponhamos que eu zere aqui o valor dessa resistência aqui. Então, se eu zerar aqui, o que vai acontecer? No momento em que o valor dessa resistência se iguala a zero, então eu tenho zero aqui, né, nessa componente, e a minha tensão TVNAN resultará em 4 volts. A minha resistência TVNAN tenderá para zero, né, porque que a minha resistência R é igual a zero, a minha resistência TVNAN é igual a zero. Então observa que nesse momento, se a minha resistência TVNAN é igual a zero, mas o valor da minha carga é igual a 10 ohms, então elas são diferentes. Então ela não se enquadra aqui no critério para a máxima transferência de potência. Porém, quando isso ocorre, né, inserindo aqui o valor de 4 volts, né, que é a tensão de TVNAN, para a condição de R igual a zero, né, e fazendo essa operação aqui, perceba que a potência ela vai ter um valor de 1,6 watts, né. Para valores, cada vez que eu for aumentando aqui o valor de R, perceba que se eu aumento o valor de R aqui, então eu estou aumentando a queda de tensão sobre esse resistor. Consequentemente, eu vou estar aqui diminuindo a tensão aqui nesse ponto. Se eu vou diminuindo a tensão nesse ponto, a diferença aqui de potencial vai tender também a ser menor. Então, a minha tensão aqui TVNAN tenderá a ser menor também. Então, se a minha tensão aqui é menor, a minha potência ela tende a diminuir. Então, isso nos faz ver que para a condição de R igual a zero, eu consigo atingir o máximo, esse resistor aqui ele vai absorver a potência máxima do circuito. Então eu vou mostrar isso aqui, né, mais à frente, através de cálculo. Então observa aqui, para a condição de máxima transferência de potência, o resistor é igual a 20 ohms, a tensão TVNAN, né, é igual a menos 2 volts, e nesse caso aqui, como ele está na condição de máxima transferência de potência, eu posso aplicar essa expressão aqui para calcular a potência, que nos resulta em um valor de potência de 0,1 watts. Isso é a condição de extremo, o máximo valor do resistor, né, do resistor R. Agora, considerando um outro valor extremo, que seria o valor mínimo para R, que seria zero. Então, se R for igual a zero, a minha tensão TVNAN será 4 volts, sendo que aqui eu já não posso mais aplicar essa expressão para calcular a potência. Por quê? Porque aqui, nessa condição aqui de R igual a zero, resultará um RTVNAN igual a zero. Então, o RTVNAN igual a zero é diferente do R da carga, que é 10 ohms. Então, como essa igualdade não é verdadeira, o circuito não está na condição de máxima transferência de potência. Então, não posso aplicar aqui essa expressão para calcular a potência. Eu terei que aplicar as tensões no terminal do resistor e dividir pelo valor do resistor. Como a resistência
equivalente TVNAND é 0, então a tensão nos terminais da carga será igual à tensão TVNAND, né? Olhando aqui o circuito, se o meu R TVNAND aqui é igual a 0, a tensão nos terminais desse resistor é a tensão TVNAND. Então eu aplico aqui que a tensão TVNAND ao quadrado dividido por R, né? Isso aí vai dar igual a 1,6 watts. Então perceba que para R igual a 0, eu tenho uma potência, né, lá, o resistor de 10 ohms ele vai absorver uma potência de 1,6 watts. Se ele estiver operando lá na condição ideal, né, que seria a condição, né, para um comportamento de máxima transferência de potência, esse resistor ele vai absorver aí uma potência de 0,1 watts, que é muito menor do que essa potência aqui na condição de R igual a 0. Então a máxima potência ela ocorre quando, ou seja, a potência máxima, né, ela ocorre quando R é igual a 0. Então, para responder aí o exercício, né, onde ele pede qual é o valor de R para que a máxima transferência de potência ocorra, né, para o resistor de 10 ohms, então para responder essa primeira pergunta, né, o valor de R será igual a 20 ohms. Agora, a potência máxima ela será igual a 1,6 watts, que é quando o valor de R é igual a 0. Então, esses dois aqui são as duas respostas, né? R igual a 20 ohms e a potência máxima, né, absorvida lá nos terminais do resistor é igual a 1,6 watts. Eu vou mostrar agora né, só para ilustrar mais aqui essa análise, né, eu plotei, né, um gráfico no MATLAB. E eu acredito que por meio do gráfico, né, vai ser mais fácil a pessoa ter uma visibilidade maior. Mas grava bem essas duas condições. Para R, né, igual a 0, eu tenho uma máxima potência lá no resistor. Para R igual a 20, ele vai se comportar, vai ter um comportamento ideal, né? Porém, a potência nos terminais do resistor é muito menor do que a potência nesse segundo caso aqui. Então eu vou mostrar para vocês aí alguns gráficos extraídos do MATLAB. Então vamos analisar aqui de forma gráfica, né, o comportamento do circuito. Nessa tela aqui do lado esquerdo, eu plotei aqui, né, com a ajuda do MATLAB, o comportamento da potência no resistor de 10 ohms nos dois cenários. Considerando a condição em que o circuito está operando dentro dos conceitos, né, dos parâmetros de uma máxima transferência de potência, que é aquela condição em que o valor de R é igual a 20 ohms, né, o que leva a resistência equivalente TVNAND se igualar à resistência do nosso componente de estudo, que é o resistor de 10 ohms, né, então o R equivalente, né, o R TVNAND se iguala a 10 ohms, que está representado aqui, no caso, o comportamento da potência está representado aqui nessa linha, nessa curva vermelha aqui. Na curva azul está aqui, né, representado o comportamento do circuito quando se varia, né, o valor do resistor R, né, de 0 até 20. Né? Então está aqui o eixo das abscissas aqui, está o valor da resistência ohmica, né? Então está representando aí para o valor de R e o valor de R TVNAND. Então perceba que quando R TVNAND, ou quando R, né, vamos analisar primeiro o R, né? Então vamos pegar aqui essa curva azul, vamos olhar, veja que em azul a potência está em função de R. Analisando a potência em função da variação do resistor R, né, variando ali de 0 a 20, perceba que quando R é igual a 20, ou quando R é igual a 0, a potência, né, lá no resistor de 10 ohms ela é igual aqui, ó. Então o Y aqui é a potência, tá? Então X, né, vale R, né? Então quando R é igual a 0, a minha potência vale 1,6 watts. À medida que o meu R vai aumentando, veja que a potência ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo
Chega um ponto aqui que ocorre uma descontinuidade, porque isso ocorre quando a tensão lá em cima daquele resistor de 20 ohms se iguala a 8 volts. Então a tensão TVNAN aqui nesse caso, ela é zero. Então por isso que existe aí esse gap aqui, né, essa descontinuidade. Porém, se continuarmos aqui analisando, né, veja que a potência ela se mantém ainda menor do que os 1,6 watts. E quando atinge lá os 20 ohms, né, quando chega aos 20 ohms, a potência é de 0,1 watts, que é a potência na condição de máxima transferência de potência. Isso que nós fizemos foi analisar o comportamento variando o valor de R, né? Então perceba que a potência máxima no resistor de 10 ohms ocorre quando R é igual a zero. Agora analisando a curva aqui que representa a potência no resistor, né? Quando varia lá, quando ele se comportando lá na condição de máxima transferência de potência, né? Imagina que ao invés de variar o valor da resistência equivalente TVNAN, eu estou variando apenas a minha carga. Então perceba que à medida que eu vou variando aqui a carga, ó, estava zero, né? Então ele vai, quando ele chega a 10 ohms, ele atinge aí o valor de 0,1 watts. Então veja que para valor de menores que 10, ó, a potência é menor. Então passando aqui de 10, então a potência ela diminui. Então essa curva aqui vermelha, ela representa o comportamento do circuito, né, na condição aí de máxima transferência de potência, né, onde o ponto máximo aí dessa potência ocorre quando o resistor RTVNAN vale 10 ohms. E para o RTVNAN valer 10 ohms, o R tem que ser igual a 20, né, que é o que nós vimos aqui, ó. Quando R é igual a 20, então ele chega ao valor de 0,1 ohms. Então essa é a representação, né, da potência lá no resistor de 10 ohms. Então a gente vê que a potência máxima não é 0,1 watts. A potência máxima lá é 1,6 watts. Por quê? Porque o circuito ele está variando, não a carga, está variando um componente interno do circuito. Então o processo está fazendo o inverso, né? Eu estou adequando o meu circuito a uma determinada carga fixa. Então por isso que tem aí essa análise que nós estamos fazendo aqui. Então a potência máxima ocorre quando R é igual a zero. Aqui só para ilustrar um pouco, né, a curva vermelha representa a resistência equivalente TVNAN e a curva em azul, né, nesse gráfico aqui à direita, representa a tensão TVNAN. E aqui todas as duas curvas estão em função da resistência R. Então quando o meu R é igual a zero, a minha tensão TVNAN ela é igual a 4 volts. Contrapartida, a minha resistência equivalente TVNAN é zero. À medida que o R vai aumentando, eu aumento o valor da minha resistência equivalente TVNAN, mas diminuo a tensão, né, lá no resistor, a minha tensão TVNAN lá do circuito. Então se eu diminuo a minha tensão, né, ela está no numerador, estou diminuindo a tensão, eu estou diminuindo também a potência lá no circuito. Então por isso que, né, à medida que o R vai crescendo, a potência ela vai diminuindo. Então tá aí, pessoal, isso aqui foi só uma ilustração aí, né? Esse exercício é do livro do Fundamentos de Circuitos Elétricos do Sádico, né, 5ª edição. E eu achei essa questão interessante, né, por causa dessas análises, né. Então, embora é bom interpretar o circuito, né, e entender, porque
Às vezes a pessoa se prende muito, né, decora essa questão da máxima transferência de potência e esquece de fazer outras análises, né? Então você veja que se nós fôssemos se basear apenas pela condição de máxima transferência de potência, né, poderíamos ser levados aí ao erro de achar que a potência máxima seria 0,1 watts. Só que a minha carga ela é constante, né? Mas eu tenho um componente no circuito que está variando. Então, quando eu vario qualquer componente no circuito e mantenho constante a minha carga, eu vou causar variação também lá nos terminais da minha carga. Isso vai fazer com que a potência lá nesse elemento de estudo, que é a carga, também varie. Então eu vou, só para esclarecer mais um pouco, eu vou mostrar também uma simulação que eu fiz aqui desse circuito. Então eu tenho aqui o circuito, né, simulado, só para ilustrar ainda mais aí o entendimento. Eu coloquei aqui um resistor variável aqui, né, variando de 0 a 20 ohms, né? O seu valor é representado de forma percentual. E o que acontece? Esse meu valor da potência, né, no resistor, ele vai ser verificado, vai ser medido aqui por esse wattímetro. E esses dois wattímetros que são instalados aqui, eles vão estar verificando aí as perdas do circuito, né? Então, quando eu monto um circuito onde eu mantenho fixo a minha carga, mas eu vario algum componente interno do meu circuito, então eu estou tentando ajustar aí o meu circuito a uma determinada carga. Então, cabe aí avaliar, né, o que é mais conveniente. Eu fornecer a tensão máxima para esse meu componente, ou eu fornecer um valor de potência no qual o meu circuito ele vai operar na condição ideal, né? Então isso aí vai ser mais por uma questão de projeto, né? Então vamos simular aqui para a gente poder analisar mais um pouco. Então nessa condição aqui, o meu resistor R está naquela condição de R igual a 0. Então nessa condição, a potência dissipada aqui, a potência absorvida aqui por esse resistor de 10 ohms, ela é igual a 1,6 watts. Isso aqui confunde, né? O ponto na verdade é uma vírgula. Então aqui, a potência, nessa condição, a potência no resistor é de 1,6 watts. E o circuito está tendo uma perda de 7,2 watts. À medida que formos aumentando aqui o valor da resistência ohmica desse resistor R, perceba que a potência sobre o resistor tende a diminuir, como foi mostrado no gráfico. Então, ela já não é mais, né, ela caiu de 1,6, né? Ela deu uma queda aí para algo na ordem de miliwatts, né? Aqui nessa condição, né, o R está 100%, né? Então ele está nessa condição de 100%. A resistência equivalente do circuito se iguala ao resistor de 10 ohms. Então nessa condição aqui, o circuito está operando na condição ideal. Então perceba que as perdas nessa condição aqui são menores, né? Quando a potência máxima está sendo absorvida por esse resistor, que é aquela potência de 1,6 watts, veja que a perda no circuito é de 7,2 watts. Nesse caso aqui, quando o circuito está operando na sua condição ideal, ele tem uma perda aí de 3,7 watts, então que é um valor bem menor. Então aí equivale àquela questão de quem está projetando, né, digamos assim. É válido eu estar fornecendo uma máxima potência para um circuito e eu estar tendo uma perda muito grande, muito maior do que a potência que está sendo fornecida àquele componente, né? Será que vale a pena eu projetar um circuito dessa forma?
né? Então esse exercício, né, ele dá essa margem para análise. Então por isso que eu estou aí compartilhando com vocês. Espero ter esclarecido aí, né, ter ajudado aí no entendimento. E caso tenha ficado alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe aí com os amigos. E até uma próxima aí. Forte abraço a todos aí.